Então, vamos falar de inteligência emocional. Eu gosto muito de falar, né? Eu gosto muito dessa aula, porque a área de compras é uma área estressante, é uma área que a gente precisa de equilíbrio, que a gente é uma área central, que nós precisamos aí atender vários departamentos, né? E a gente trabalha sobre pressão. E quando a gente não tem um equilíbrio emocional, aí a gente pode se prejudicar, né, na comunicação, pode se prejudicar aí na maneira como fala, enfim, e até mesmo pessoal, no seu trabalho, em casa, enfim. Então, é, eu quero passar essa aula para você e espero que te ajude aí no seu dia a dia e que você siga aí algumas dicas em relação à inteligência emocional. Primeiro, vamos entender o que que é inteligência emocional, né? Muitos coaches falam disso e é importante a gente saber que, de acordo com a psicologia, inteligência emocional é a capacidade de você identificar e lidar com as suas emoções, sentimentos pessoais ou de outros indivíduos. Muitas das vezes não é nem muito sobre a gente, mas é como a outra pessoa se comporta ao nosso respeito, né? Um exemplo é uma pessoa que consegue terminar suas tarefas e atingir suas metas, mesmo sentindo triste, ansioso e ao longo de um dia de trabalho. A inteligência emocional, ela pode ser desenvolvida em todas essas situações, ou seja, nas diferentes áreas da nossa vida, tanto no trabalho, como na sua vida pessoal, tanto como dentro ali de uma faculdade, enfim. No entanto, para descobrir como fazer isso, é preciso tomar consciência de si mesmo, vigiar-se para lidar com a diversidade de uma melhor maneira. Então, você precisa se autoconhecer, você precisa se autoavaliar, começar a prestar atenção nas suas atitudes durante ali o seu determinado trabalho, né? Então, aqui tá algumas dicas, né? Observe e analise seu próprio comportamento. Para explorar seu próprio comportamento é necessário avaliar-se duplamente. Em alguns momentos, a observação deve ocorrer quando a situação se colocarem diante de você. Então, você está num dia estressante, alguém está muito mal-humorado, foi conversar com você, então você tem que respirar e observar como você reagiria, né, em relação a isso. Como que você pode reagir hoje, né? Espero que essas dicas hoje dessa aula te ajudem realmente a se controlar, né? Porque às vezes a gente tá com a nossa emocional muito abalada e a gente não consegue se controlar diante de alguma situação. Que nem eu falei, a área de compras é uma área muito estressante. A gente trabalha sob pressão o tempo todo. Então você tem que ter esse equilíbrio emocional, tá? Tem que observar as suas reações, tanto da sua mente como do seu corpo, né? Até quanto que você consegue segurar, né? Além das sensações e dos pensamentos que foram instigados. Então, algumas pessoas conseguem instigar alguns pensamentos, alguns sentimentos da gente, por ela não estar bem. E isso faz com que você tenha que verificar se, analisar se vale a pena ou não você entrar nesse momento dessa pessoa, né? Em um segundo momento, a análise deve ocorrer após a chegada dos sentimentos, né? Seja eles positivos, sejam eles negativos. Pode tentar descobrir o que desencadeou tais reações físicas e mentais. Às vezes você se extrapola, né? Você não consegue ter essa inteligência emocional, não consegue controlar essa emoção. Daí você tem que saber o que que causou isso, né? Como que eu posso melhorar isso da próxima vez? Então, na maioria dos problemas, a maioria das demissões que acontecem dentro da área de compras e qualquer âmbito aí profissional é em relação a comportamento, né? Você pode ter técnica, que nem eu falei, você pode ser muito bom na negociação, mas a maioria das vezes é comportamental. Então, muitas das vezes você perde oportunidades porque você não soube aí controlar suas emoções. E você precisa dominar essas emoções, tá? Existem pessoas com comportamentos enérgicos, aquelas pessoas que têm uma energia muito grande, né? E outras que são mais tranquilas. Então, ninguém está livre de cometer atos precipitados, tá? Então, né, tem aquele calor do momento, aquela, aquele item que faltou, que você tem que correr atrás, você tem que parar tudo que você está fazendo. Como que você vai
lidar com essa situação, tá? É muito importante que você tenha aí um equilíbrio emocional para que você não consiga aí prejudicar outra pessoa e não se prejudicar principalmente, tá? Agir sem pensar é natural do ser humano, pois desde os tempos primórdios isso serve como uma forma de defesa, sendo que tal forma de reação está gravada em nosso subconsciente. Então, muitas das coisas acontecem porque a gente já sofreu algum trauma, alguma coisa dentro da nossa mente, lá no nosso subconsciente, e faz com que venha essa tal reação sem perceber, né? Tá lá no seu cérebro, enfim. O cérebro humano precisa se adaptar às suas novas realidades evolutivas e reconhecer que atitudes impetuosas podem gerar desconfortos nas relações. Ou pior, consequências difíceis de serem contornadas. Que nem eu falei, a gente precisa realmente ter um equilíbrio emocional para que você consiga não se prejudicar ali no teu profissional como comprador, na área de compras, e fugir aí do teu objetivo, que é entregar um trabalho eficiente, né? E fazer aquele trabalho que precisa ser feito, tá? A impulsividade não é uma boa aliada na maioria das situações, né? A gente acaba sempre perdendo quando isso acontece. O ideal é dominar os impulsos das emoções e tomar as decisões, antes de tomar as decisões, né? E aí que tá algumas dicas: fazer uma respiração, respirar, caminhar um pouco, sair ali daquele ambiente de trabalho, eu vou tomar uma água, vou tomar um café, vou sair de perto dessas pessoas, fazer alguma meditação de manhã antes de trabalhar, fazer a corrida, eu faço corrida, eu amo, isso me ajudou muito no meu equilíbrio emocional, pilates, fazer alguma prática de atividades físicas no geral, aquela que você gosta, isso vai te ajudar aí a equilibrar a sua emoção. Se você é uma pessoa que não sabe lidar aí com pressão, né? Que muitas pessoas, adoram a área de compras, mas não sabem lidar com pressão. E a área de compras é uma área de pressão, infelizmente é. Então, você tem que saber lidar com isso, tá? Manter o autocontrole é uma virtude que garante contexto de excesso, tá? Então, tem que manter aí o objetivo desse equilíbrio, dessa emoção, controlar, para que você não seja prejudicado, tá bom? Você precisa aprender a trabalhar com as emoções negativas. Então, se você tem muita emoção negativa, né? Você precisa aprender a lidar com isso para seu bem-estar próprio, tá? Manter as emoções que o aflige no controle. Uma pessoa não quis falar comigo, não sei o motivo, algo assim, aconteceu alguma coisa em casa, o que que eu devo fazer? Conversar, mandar uma mensagem, o que eu devo fazer para melhorar aí a minha autoestima, melhorar aí o meu estado, né? Quando essas emoções negativas acontecem de forma intensa, o nosso interior, né, fica no nosso interior por um longo tempo, né? E acaba nos estabilizando. A nossa estabilidade, né, é, fica acabada. Então, a gente fica totalmente não ficamos estáveis. Então, a gente precisa controlar realmente essas emoções para que a gente não se prejudique, tá bom? Uma dica muito importante é aumente a sua autoconfiança. Tem uma dica que é: todo dia de manhã você se olhe no espelho e fale: eu posso, eu consigo, eu tenho fé e eu sou boa no que eu faço. Sou boa no que eu faço. Você tem que colocar e aumentar a sua autoconfiança em tudo que você faz e acreditar naquilo que você quer, naquilo que você acredita. Porque se não for você acreditar em você, ninguém mais vai acreditar. Então eu sempre falo, aumente sua autoconfiança. Se olha no espelho todo dia e fala: eu sou muito bom no que eu faço, né? Não vou falar palavrão aqui, mas eu sou muito bom no que eu faço. Eu sou uma pessoa ótima, eu sou fera, eu sou. Então, vai, aumente sua confiança todos os dias. Fale para você mesmo que você pode, tá? Saber o que deseja, definir até onde você quer chegar e alcançar seus objetivos, nem sempre são etapas fáceis. Você precisa saber, mas não é sempre que você sabe onde que você quer chegar.
Para tanto, é necessário reconhecer seus pontos fracos e fortes, trabalhando para modificá-los ou aprimorá-los. E que esse desafio só pode ser vencido por meio de uma autoconfiança. Então, você precisa ter confiança em você mesmo. Como eu falei, se você não confiar em você, ninguém vai confiar. Se você mesmo não confia em você, quem dirá outra pessoa, né? Então, você tem realmente que aumentar aí a sua autoconfiança, seu ego mesmo, não digo ego ali para outras pessoas, mas para você mesmo, você tem que se sentir poderoso com você mesmo. O cérebro humano é dotado de uma potencialidade enorme, a questão é que a maioria das pessoas não tem consciência disso e desacredita de si mesma ao enfrentar obstáculos que julga serem intransponíveis, tá? Então, você precisa acreditar no teu potencial, em suas habilidades, fortalecer a ideia de que você é capaz, tá? Tem capacidade de gerenciar os seus momentos de crise e superar suas dificuldades. E se gostar em primeiro lugar, gostar de você, gostar de como você é, para que você tenha essa autoconfiança e saber lidar aí com certas emoções que querem te prejudicar ali no teu dia a dia, ok? Outra questão, né, que a gente falou da área de compra ser uma área que tem realmente aí é, é uma área de pressão, né? A gente lidar com vários outros profissionais e é assim mesmo. Você vai sair, você não está contente com a empresa onde você está, mas daqui a pouco você vai mudar de empresa, você vai ver que muda só um nome, as pessoas são as mesmas, então você tem que aprender a lidar realmente aí com essa pressão, né? E eu sei, estou falando isso porque eu tenho 16 anos de experiência na área de compras e sei que só muda o nome e o endereço do caboclo, mas tem lá sempre o João que estava te perturbando, vai ter a Maria que só muda o nome, ok? O estilo de vida atual exige muito dos indivíduos. São várias as questões para lidar no dia a dia que não raro pedem soluções rápidas, tá? Então, lidar com pressão, ainda mais na área de compra, seja rápido, você tem que tomar atitudes rápidas, decisões rápidas. A fábrica está parando, precisa de um material, você tem que correr atrás e resolver esse problema, tá? Mas você precisa aprender a priorizar o que é mais importante. Assim, não sucumbimos a exigências, né? Ou deixamos que a ansiedade domine a situação. Então, não deixe que a sua ansiedade, as exigências das pessoas, domine a situação. Você que tem que enfrentar e garantir que aquele problema vai ser resolvido e acabou, resolveu, acabou. Nada de ficar falando depois, enfim, não alimentar aí o seu emocional daquele momento, tá? Alguns mecanismos podem ser criados para gerenciar isso, como elaborar uma lista de afazeres, mais ou menos urgentes, que é aí gestão de tempo e produtividade, que é muito importante também para que você consiga lidar aí com os seus afazeres e ter uma organização aí do seu tempo para que você não fique aí muito estressado, sem saber, estressada, sem saber realmente o que fazer, como fazer, o que fazer primeiro, e fica aquele ansioso, e daí você tá ali com um monte de atividade para fazer e não sabe por onde começa. Então, é muito importante que você tenha esse equilíbrio e tenha essa organização. Se você quiser, tem o curso de gestão de tempo e produtividade também no meu site, que eu posso te ajudar em relação a isso.